Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a quarta parte, ou última, do meu libreto musical, Este Ser Chamado Homem, que faz parte da minha coleção Entre Sonhos, Fantasias, Lágrimas e Suor. Vamos lá? E nós retomamos a nossa leitura imediatamente após o término da música Demônios, cantada por Antônio. Bem, eu, talvez ingenuamente, sou o oposto do reclamão. Procuro sempre ver o lado bom das coisas, fala José. Nos dê um exemplo, Antônio lhe solicita. Guerras, José lhe responde. Guerras? Acho que bebeu demais, amigo, Antônio lhe diz sorrindo. Não bebi, não. Guerras, como vimos, são coisas terríveis, mas geram coisas boas, como, por exemplo, avanços tecnológicos que, depois, a humanidade os utiliza para o bem de todos. José diz a Antônio, além do próprio horror a elas. Ana se apressa em dizer, isso mesmo, amiga, José lhe diz. O mal eliminando o próprio mal, Pedro diz a todos. E isso porque o mal existe no universo em evolução. Cedo ou tarde ele há de acabar. Antônio complementa a fala de Pedro. Exato. Mas essa conversa me despertou a vontade de cantar a minha música, diz um ditado popular que fala um pouco disso. Topam? José pergunta a todos. Todos concordam e José canta. Diz um ditado popular. Pop. Diz um ditado popular que a esperança é a última que morre, e nisso eu tenho sorte. A minha é dura de matar. Estou sempre otimista, raramente pessimista. Coisas boas eu procuro falar, as ruins eu deixo para lá. Não quer você também, amigo, ser otimista comigo? Basta no homem acreditar e ao outro aprender a amar. É só assim que a esperança pode a todos fazer sonhar. Então, entre nessa dança e venha alegre sorrir e cantar. Meu amigo, minha amiga, sejam sempre otimistas, raramente pessimistas. Coisas boas procurem falar, as ruins deixem para lá. Terminada a música, Carlos diz: Invejo este seu otimismo, amigo. Talvez eu seja o seu contrário, pois hoje eu vejo não somente a humanidade, mas o próprio planeta Terra seriamente ameaçado pela ação humana. E, acredito que lembrem, foi por isso que fiz a música Alerta Geral. É claro que eu me lembro, eu também sou muito preocupada com o que a natureza vem sofrendo nas mãos do homem. Ana se apressa em dizer. Acho que todos nós pensamos igualmente sobre isso. Antônio diz a todos. Vamos tocá-la então, pessoal, Pedro propõe. Tocam a música e Carlos canta. Alerta geral, rock. Alerta geral, nunca se viu coisa assim. A ameaça é global e precisa logo ter fim. Alerta geral, tome muito cuidado. O perigo pode ser fatal se formos descuidados. Alerta geral, precisamos de união, de muita gente legal e não de confusão. Vamos lá, minha irmã, vamos lá, meu irmão. Pensemos no amanhã, atuemos com o coração. E depois, quando tudo passar, vamos todos comemorar a vitória do amor sobre tanta dor. Pois é, amigos, e na minha opinião, tudo isso por conta do apego exagerado a dinheiro, diz José. Concordo, dinheiro deve ser meio e não fim em si mesmo, Ana lhe diz. Ferramenta de bem-estar para todos, Antônio a complementa.
Por isso fiz aquela música Esterco do Demônio. Pedro se pronuncia também. Eu gosto muito dela, Pedro. Topa cantá-la? Carlos lhe pergunta. Claro, vamos lá. Pedro lhe responde animado. Tocam a música e Pedro canta. Esterco do Demônio, Heavy Metal. Esterco do demônio, dinheiro é o seu sinônimo. Por você se rouba e mata, se destroem cidades e matas. Você deveria só gerar riquezas, para que todos vivessem felizes. Mas por você só se faz tristezas, dando a você rumos infelizes. Mas a culpa não é sua, não, mas de quem é ladrão, prejudicando a quem quer que seja, não o usando como Deus deseja. É o homem, então, o culpado de com você fazer uso errado. Ao invés de usá-lo para o bem, gera o mal que o mundo contém. Esterco do demônio, homem é o seu sinônimo. Esterco do demônio, precisamos ser o seu antônimo. O homem precisa melhorar muito o seu comportamento mesmo, Ana diz a todos ao término da música. Precisa deixar de se achar dono do mundo, isso sim, Carlos diz. Antônio, você não fez música sobre esse tema? José o questiona. Fiz, sim, este ser chamado homem. Antônio lhe responde. Isso mesmo, adoro essa música. Vamos tocá-la, pessoal? Pedro pergunta a todos. Todos concordam, a tocam e Antônio canta. Este ser chamado homem, rock. Neste mundo impera o egoísmo. Neste mundo impera o cinismo. Neste mundo impera a cretinice. Neste mundo impera a burrice. Deste ser chamado homem, que pensa ser o dono do mundo, mas que dele não é dono, não. Não é capaz de compreender que egoísmo só traz desunião, que cinismo não é virtude, não, que cretinice é patologia, que burrice é apoplexia, neste ser chamado homem, que pensa ser o dono do mundo, mas que dele não é dono, não. Está na hora dele aprender a viver melhor com seu irmão, a acabar com qualquer destruição, antes que ponha tudo a perder e que venha a se arrepender de ser este ser chamado homem, que pensa ser o dono do mundo, mas que dele não é dono, não. Muito legal, Antônio. Se o homem não se livrar dessa sua arrogância, acho que a humanidade vai dar com os burros na água, como se diz no interior, fala Pedro. Ou a vaca vai para o brejo, diz Carlos enquanto ri. Bela sabedoria popular. José concorda com eles. Bem, amigos, nosso encontro está delicioso, mas preciso ir embora. Antes, porém, se vocês concordarem, gostaria de cantar a minha mais recente música, Nova Consciência. Topam? Ana lhes pergunta. Todos concordam e Ana canta. Nova Consciência, pop. Ah, meu Deus, o que aconteceu com a sua criação? Terá perdido a razão? Me parece tudo virado de cabeça para baixo. Não sei mais onde me encaixo neste mundo deslocado. Não se fala em se amar, só se pensa em se armar. Não se fala em altruísmo, só se age com egoísmo. O que irá acontecer se o ódio prevalecer? Alguma coisa sobrará depois que isso passar? Vamos lá, meu Senhor, nos ajude a ter nova consciência para que passemos com urgência a pensar mais com o coração. Meu Senhor, nos ajude a ter nova consciência para que passemos com urgência a pensar mais com o coração. Legal, diz um. Amei, diz outro. Ana os agradece e depois todos se despedem entre abraços e beijos. E nós também nos despedimos aqui. Agradeço a presença de todos e espero revê-los em nova oportunidade. Grande beijo!
Fiquem bem.